Olá pessoal, bem-vindos de volta à sala de aula invertida para a disciplina Conforto Ambiental. No módulo 3 nós vamos falar sobre geometria solar e cartas solares. Primeiramente a gente tem que entender que o Sol tem um percurso aparente no globo terrestre. O Sol não se movimenta ao redor da Terra, é a Terra que se movimenta ao redor do Sol. Só que a Terra, no seu movimento de rotação, acaba produzindo um movimento aparente do Sol na abóbada celeste. Então o que a gente enxerga na Terra é que o Sol está percorrendo ao nosso redor. A partir desse princípio, a gente vai conseguir entender como é composta a carta solar. Nós precisamos entender 4 conceitos: o conceito de zênite, nadir, azimuth e altura solar. Aqui nós temos uma representação que mostra todos esses elementos aqui. Essa representação não é uma representação do globo terrestre, é uma representação da abóbada celeste. Sendo que aqui seria uma pessoa em alguma posição do globo. Esse círculo ao redor dessa pessoa é a linha do horizonte, é o que a pessoa consegue enxergar como horizonte. E esse círculo aqui, nessa esfera, seria a abóbada celeste ao redor dessa pessoa. Acima da pessoa, nós temos a parcela de abóbada visível. Abaixo da pessoa, nós temos a parcela de abóbada não visível. No movimento de rotação, o movimento aparente do Sol é ao redor dessa pessoa. Porém, apenas o movimento aparente na parcela visível é de fato aparente e visível para essa pessoa. Abaixo dessa linha do horizonte, o movimento do Sol passa a ser escondido pela própria Terra. Nesse caso, nós temos a linha de horizonte e a linha vertical em relação à abóbada celeste. É nesta linha vertical que está o nosso zênite. O zênite vai ser bastante importante. Quando o Sol está nesta posição aqui, nessa altura máxima que seria o zênite, nós dizemos que nós temos um Sol apino. O ponto nadir seria o zênite oposto, aquele zênite que nós não enxergamos porque está na parcela não visível da abóbada. O que vai ser de fato importante para a gente é essa parcela visível. Depois do zênite, a gente precisa entender que o Sol tem coordenadas. A gente consegue dizer exatamente a posição do Sol através de 2 coisas: do azimuth e da altura solar. O que seria o azimuth? O azimuth seria então a relação angular do norte até a posição do Sol. Da mesma forma, nós temos a altura solar, que seria a relação angular entre a linha do horizonte e a posição do Sol. Bom, agora que a gente compreendeu esses conceitos básicos, fica mais fácil de entender como é composta a carta solar. Aqui nós temos uma situação de abóbada celeste para o polo celeste sul, ou seja, alguma latitude do hemisfério sul. Está bem claro nessa imagem o que seria então a parcela visível e a parcela não visível da abóbada. Nesse caso nós temos 3 datas específicas do movimento do Sol. A primeira data seria então o solstício de dezembro, que seria o solstício de verão. A segunda data, o equinócio de março e de setembro, que seriam os equinócios de primavera e outono. E a terceira data, o solstício de junho, que seria o solstício de inverno. Já é evidente então que o Sol não faz o mesmo percurso todos os dias. Ele tem percursos diferentes a cada dia do ano, e isso por causa do movimento de translação. A carta solar seria então uma projeção horizontal isométrica desse movimento solar. Ou seja, eu estou enxergando aqui na carta solar exatamente esse movimento olhando de cima para o horizonte, de cima para o plano onde este indivíduo está, sendo que o ponto central é onde o indivíduo está. Aqui então fica fácil de entender que essa primeira linha aqui de baixo representa a linha do solstício de verão, a linha aqui do meio representa os equinócios de março e de setembro, e essa última linha representa o solstício de junho, ou seja, o solstício de inverno. E o que faz então o movimento aparente do Sol ter formatos diferentes, ter composições diferentes a cada latitude e a cada dia do ano? Pelo fato da Terra ser uma esfera, nós temos linhas horizontais de comprimentos diferentes em todo o seu decorrer.
Porém, essas linhas não estão alinhadas em relação ao eixo da Terra. Isso porque o próprio eixo está desalinhado em 23,5 graus. Por conta disso e por conta do movimento de translação, nós temos para cada uma dessas linhas, ou seja, para cada uma dessas latitudes, um movimento aparente do Sol diferente. É o que nós podemos visualizar nessas diferentes situações de latitude. Aqui a gente pode observar então como acontece no Equador. Aqui é uma representação 3D da abóbada do Equador e aqui a carta solar do Equador. Aqui a gente consegue perceber como seria esse percurso do Equador em vista. Aqui nós temos a representação do Trópico de Capricórnio, a visualização 3D, ou seja, da abóbada celeste. Aqui a visualização em carta solar e aqui uma visualização em vista de como seria essa incidência solar em cada dia do ano. Aqui nós temos a representação de uma região polar, ou seja, o Círculo Polar Antártico. Nós temos a representação 3D na abóbada celeste, a representação na carta solar e a representação em vista. Nos polos acontece uma coisa bastante interessante que a gente consegue visualizar nessa imagem da abóbada e também nessa carta solar. Nós temos 6 meses de sol contínuo e temos 6 meses de noite contínua, porque durante 6 meses o sol fica na parcela não visível da abóbada. Agora que ficou claro como é composta a carta solar, eu posso explicar o que representa cada linha da carta solar. Primeiro vocês vão perceber que ela é constituída por um círculo, com várias linhas circulares centrais tracejadas e com vários pontos de referência no seu perímetro. Os círculos tracejados representam as possíveis alturas solares, que seriam os ângulos em relação ao solo. Os pontos de referência no perímetro do círculo representam os possíveis azimutes, que seriam os ângulos em relação ao norte. Dentro desta malha, nós temos a projeção do percurso solar. Tudo que está aqui dentro é o percurso solar. Nesse caso, então, nós temos as linhas no sentido horizontal e as linhas no sentido vertical. As linhas no sentido horizontal representam os dias do ano em que o Sol está incidindo nessa carta solar. Já as linhas verticais representam as horas do dia. Nesse slide, nós vamos conseguir compreender completamente essa carta solar referente à latitude de 23 graus sul. Essa é uma latitude aproximada do Trópico de Capricórnio e representa bastante a nossa faixa de latitude. Primeiramente, vamos compreender que a primeira linha aqui de baixo é a linha que representa o dia do solstício de verão, ou seja, 22 de dezembro. Percebam que essa primeira linha ela apenas representa o dia 22 de dezembro e mais nenhum dia. Depois nós temos essa linha intermediária que representa os equinócios de primavera e de outono. E depois nós temos essa última linha que representa o solstício de inverno, que seria o dia 22 de junho. Percebam que a linha do solstício de inverno também representa apenas um dia, 22 de junho. Todas as outras linhas intermediárias, inclusive do dia 23 de setembro e 21 de março, representam 2 dias do ano. Isso significa que o percurso solar vai desta linha até esta linha e depois volta. Então eu tenho do dia 22 de dezembro ao dia 22 de junho um percurso que se repete. Depois é importante a gente entender que a parcela direita da carta solar representa o período da manhã, enquanto a parcela esquerda representa o período da tarde, sendo essas linhas verticais todos os horários do dia, desde as 6 até as 18 horas. Compreendendo a carta solar, agora nós podemos isolar as faces para compreender qual é a parcela de Sol que incide em cada uma delas. No caso da norte, então, a gente consegue perceber que a gente tem predominância do Sol dos equinócios e do Sol do inverno. No caso da sul, a gente tem predominância do Sol do verão e um pouquinho dos equinócios, porém numa parcela mais concentrada no começo da manhã e no fim da tarde, ou seja, a gente tem bem menos Sol na face sul. Na face leste, nós pegamos todo o Sol da manhã durante o ano inteiro e na face oeste, todo o Sol da tarde durante o ano inteiro. Lembrando que essa análise é referente à latitude do Trópico de Capricórnio. Para latitudes diferentes, essa análise ficaria diferente. Agora vamos entender como identificar na carta solar o azimute e a altura solar do Sol em determinado dia e determinado horário. Aqui nós temos então o Sol, nós temos o norte, nós temos a projeção horizontal do Sol no plano do horizonte, ou seja, na linha do horizonte.
E nós temos então o azimute, que seria a distância angular horizontal entre o norte e a posição do Sol na abóbada celeste, sempre no sentido horário. Depois nós temos a altura solar, que seria a distância angular vertical entre a linha do horizonte, o solo, e a posição do Sol na abóbada celeste. Ou seja, do plano horizontal até a altura do Sol, eu vou medir o ângulo altura solar. Esse é o programa solar, que é um programa que a gente vai usar bastante para poder fazer os projetos de proteções solares futuramente. Nesse programa, nós temos aqui uma indicação sobre o ângulo de referência, que pode ser interno ou externo. O que significa ângulo de referência interno ou externo? O ângulo de referência externo seria aquele ângulo de altura solar que a gente mede do horizonte até a posição do Sol. Ou seja, quando dizemos ângulo de referência, estamos falando apenas da altura solar. A altura solar pode ser representada de duas formas diferentes na carta solar. Nesse caso, no ângulo de referência externo, nós medimos a altura solar do horizonte até o Sol. No caso do ângulo de referência interno, nós medimos a altura solar da linha do zênite até a posição do Sol, ou seja, da linha vertical da abóbada celeste até a posição do Sol. Essa diferença é muito importante de estar esclarecida. Por quê? Isso reflete na carta solar. Aqui nós temos uma carta solar com ângulo de referência externo. Percebam que a linha que representa a linha do horizonte, ou seja, a linha externa da carta solar, está como 0. Enquanto a linha central, que representa a maior altura solar possível, que é o zênite, está como 90. Isso porque, nesse caso, nós temos isso que eu acabei de mostrar aqui, que é a altura solar sendo medida do horizonte até o Sol. No caso da carta solar do ângulo de referência interno, acontece o contrário. Nós temos aqui no centro 0 graus, ou seja, no zênite nós temos 0 graus, e aqui na linha do horizonte nós vamos ter 90 graus. Isso porque nós estamos medindo, nesse caso, do zênite até a posição do Sol. Então, onde está o zênite, nós temos 0, e onde está a linha do horizonte, nós temos 90 graus. É muito importante que quando vocês forem utilizar uma carta solar, vocês primeiro observem como está sendo considerado o ângulo de referência. Se ele é externo, ou seja, 0 nas bordas e 90 no centro, ou se ele é interno, ou seja, 0 no centro, 90 nas bordas. Agora vamos entender como identificar o azimute. Bom, é um processo bastante simples. Aqui nós temos um exemplo, 21 de março às 9 horas. Nós vamos achar o azimute da posição do Sol neste dia e nesse horário. Primeiro, para achar o azimute desta data e deste horário, nós temos que achar o dia 21 de março na carta solar, que seria esta linha. Depois nós achamos a linha das 9 horas da manhã, que seria esta linha. Assim a gente consegue identificar o ponto que representa a posição do Sol na abóbada celeste. Depois é só traçar uma linha do centro da carta solar até o ponto e continuar essa linha até o fim da carta solar, desta forma. Assim a gente vai conseguir encontrar o azimute dessa posição solar. Para achar o azimute é muito fácil, é só a gente contar os ângulos do norte até a linha de referência que a gente acabou de traçar. Como o azimute da carta solar é contado de 10 em 10, nós vamos contar de 10 em 10. Então nós temos aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 graus. Então o nosso azimute é 70 graus. Importante a gente lembrar que é sempre no sentido horário a partir do norte. Cuidado para não medir do norte no sentido anti-horário, vai estar errado. Para achar nossa altura solar é bem mais fácil. A gente vai identificar o círculo onde a nossa posição do Sol está. Nesse caso, a gente tem o círculo da altura solar 40 graus. Por quê? Porque está entre os ângulos 50 e 30 graus. Nesse caso, então, a nossa altura solar é 40 graus. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Bons estudos e até o próximo módulo.